dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma manhã, mais uma escola bíblica dominical que o Senhor preparou para nós. E hoje nós vamos tratar da nossa lição de número 10, que tem como tema João Batista, prepare o caminho do Senhor. No domingo passado nós falamos, foi tratado aqui a lição 9 sobre José, pai adotivo de Jesus, com o tema Fazendo a Diferença, Aceitando a Jesus. E hoje nós trataremos a lição 10 e no próximo domingo será a lição 11, onde será tratado sobre a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Então vamos orar primeiramente, vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Nós sabemos que temos que crescer em graça, mas também temos que crescer em conhecimento. A palavra do Senhor fala que meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Então que venhamos aproveitar essas oportunidades para aprofundar o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Deus de poder, Deus de glória, nos colocamos, Senhor Jesus, diante de Ti nesta manhã. Primeiramente, Senhor Jesus, para Te agradecer pelo Teu cuidado, Te agradecer pelo Teu zelo, Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Toma esse estudo nas Tuas mãos, toma cada vida, Pai amado, que se dispôs a estar aqui esse tempo, Pai amado, neste momento, para aprender um pouco mais de Ti. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma toda especial e que venhamos absorver o máximo do que aqui for tratado. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Lucas no capítulo 1, do verso 5 ao 17. Mas é um texto um pouco grande, nós não vamos ler todo, mas nós vamos discorrer sobre ele no decorrer desse estudo. Então, João Batista, prepare o caminho do Senhor. O nosso texto do dia está em Malaquias, no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, quem foi João Batista? João Batista foi o último dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. A história de João Batista, ela é encontrada na Bíblia e está presente nos 4 evangelhos. Está presente em Mateus, Marcos, Lucas e João, o relato de João Batista. Ele foi um profeta considerado pelos cristãos como precursor de Jesus Cristo, o Messias. Os pais de João Batista chamavam-se Zacarias, que era sacerdote, servia ali no templo, e sua mãe Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. O Antigo Testamento dizia que um profeta viria um pouco antes do Messias para anunciar que ele estava chegando. Isso se encontra lá em Isaías, no capítulo 3, porque também já havia sido profetizado por Isaías que viria este homem que prepararia o caminho e que anunciaria a chegada do Messias.
Diz assim lá em Isaías 40, no capítulo 3: Uma voz clama no deserto, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então Isaías já havia profetizado a vinda deste homem, que prepararia o caminho para o Messias, que anunciaria a vinda do Messias. Pregou o arrependimento e preparou as pessoas para a mensagem de Jesus. Então, João Batista veio com essa missão de pregar o arrependimento e de preparar as pessoas para a mensagem de Jesus, para a vinda, né, de Jesus. Ali de início ele teme, e o anjo fala para ele não temer, e ali entrega a mensagem falando que a oração de Zacarias havia sido ouvida e que Isabel daria à luz a um filho. Ele já estava orando há muito tempo, porque era o desejo de Zacarias e Isabel terem um filho, mas eles já estavam com a idade avançada, e pelo fato de estar com a idade avançada, ele duvidou. A palavra do Senhor fala que ele duvidou da notícia. Por quê? Porque, como eu falei, o sacerdote ele era um ancião, sem filhos, ele pedia em oração para ser pai, e Deus enviou um anjo para dizer que aquela oração foi ouvida. Mas, né, surge esse problema, porque ao invés de Zacarias ficar contente com aquela novidade, Zacarias duvidou da notícia. E nós podemos ver aqui que o preço da sua momentânea incredulidade foi o silêncio. A palavra do Senhor fala que ele só voltou a falar depois que o menino nasceu e que o nome dele foi confirmado por Zacarias como João. Então Zacarias ali, ele ficou mudo, porque ele duvidou daquela promessa. Ele duvidou que a sua esposa, já avançada de idade, e ele também, que ela poderia engravidar. Será grande diante do Senhor. Simplicidade e autoridade era uma característica de João Batista. Uma segunda característica que Gabriel menciona acerca de João era que ele seria grande diante do Senhor. A grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade com que ele falava a sua mensagem, e também no efeito com que esta causava. Viveu de forma simples no deserto até começar o seu ministério. Então, esse era um diferencial, né? Ele era simples, mas tinha autoridade. Um homem especial para uma missão especial. Para uma missão especial, Deus preparou um homem especial para realizá-la. Ele não seria apenas um pregador, mas a voz do que clama no deserto. Nós vimos lá em Isaías 40, no verso 3. Todos os demais eram insignificantes para realizar uma missão tão sublime. Tinha que ser ele. E quando o Senhor, ele escolhe alguém, não tem como fugir da missão. Não tem como fugir daquela missão. E era uma missão sublime, né? Então era um homem especial, porque a missão era uma missão especial. A missão nada mais era do que preparar o caminho para o Senhor. Era levar o povo ao arrependimento. Era proclamar e anunciar essa chegada do Messias.
Em Lucas, no capítulo 7, no verso 28, diz: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. Então, de fato, era um homem especial. Era um homem especial para uma missão especial. Um homem específico chamado para uma missão específica. Seminário Teológico do Deserto. João Batista formou-se no Seminário Teológico do Deserto, que é onde Deus prepara uma parcela muito pequena de pessoas para as tarefas mais espinhosas. Então, foi no deserto ali que ele aprendeu. Foi no deserto em que ele passou parte da sua vida. E foi no deserto também que ele preparou o caminho. Foi que ele confrontou o povo ao arrependimento. O cenário era um deserto. O seminário teológico dele foi no deserto. Se vestia e se alimentava de forma simples. Ele não se deleitava com banquetes, mas tinha uma dieta especial, gafanhotos e mel silvestres. Está lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 4. Não se vestia de forma deslumbrante, mas com os adrajos peculiares de pele de camelos e um cinto de couro. Esse era João Batista. Era um homem simples. Era um homem que não precisava de muito, para chamar a atenção do povo, porque ele já tinha um chamado. Ele foi chamado com um propósito. Então ele não precisava de muito. Ele era um homem simples. Cheio do Espírito Santo. Uma outra característica de João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo desde o ventre. É dito que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Somente uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer as obras que João fazia, com ímpeto. Certamente, foi o Espírito que revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo para realizar tal missão. Para realizar uma missão tão importante, para realizar uma missão tão especial. Se ele não fosse cheio do Espírito Santo, com certeza ele não seria chamado para uma missão tão sublime, para uma missão tão importante. O Espírito de Deus que atraía as pessoas até João para serem batizadas. Então, era o Espírito de Deus que atraía. Não era outra coisa, não. Era porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito que conduziu Jesus até João para ser batizado. E a sua pregação ocorreu em um lugar diferente, no deserto, como já vimos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele era cheio do Espírito Santo. Por isso é que ele tinha esse discernimento. E através do Espírito Santo de Deus, as pessoas eram atraídas até João para se arrependerem, porque ele pregava uma palavra de arrependimento. Era uma palavra de arrependimento, não era uma palavra para massagear o ego de ninguém. Era uma palavra de arrependimento. Era uma palavra para levar, para confrontar aquele povo. Olha, o que vocês estão fazendo não está certo. Arrependei-vos, arrependei-vos. E ali as pessoas se arrependiam e eram batizadas por João Batista. E o próprio Jesus foi batizado por João Batista. O próprio Jesus foi conduzido até João para ser batizado por ele.
tudo uma condução do Espírito de Deus. Então, somente uma pessoa cheia do Espírito que consegue compreender isto. Cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, nos moldes da antiga aliança. Hoje, experimentamos a plenitude do Espírito quando falamos em línguas, como os discípulos no cenáculo. Esse poder prometido por Jesus é dado aos que creem para que possam testemunhar. Então, João era cheio do Espírito. Hoje nós temos a oportunidade de sermos cheios do Espírito. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai. O Senhor derrama da sua graça, o Senhor derrama do seu poder, derrama do Espírito sobre as nossas vidas e nós podemos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos testemunhar. Nosso tópico de número 2 diz: um ministério sobrenatural. 1. Pregando no deserto. Sua mensagem era simples: arrependei-vos. Nós podemos ver isso lá em Mateus 3:2. O cenário ao qual João se dirigiu para desenvolver seu ministério foi o deserto da Judéia. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista andava pela região do Rio Jordão e pregava que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para serem perdoadas. Ele anunciava que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu de nascimento. Era preciso se arrepender e viver de maneira que agrada a Deus. Então não era porque era nascido judeu que não tinha que se arrepender. A mensagem de João Batista era para todos: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Escolhido para ser um profeta impetuoso. Mesmo tendo nascido numa família de sacerdotes, suas palavras mostram que ele havia sido escolhido para ser um profeta impetuoso, confrontando o povo a respeito do pecado. Então, somente alguém impetuoso, somente alguém com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, que pode confrontar o povo a respeito do pecado, que pode levar uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Então ele tinha essas características dadas por Deus para uma missão especial. Mudança de atitudes daquele que tinha um conhecimento da sua lei. Essa poderia ser uma mensagem dura para eles, pois entendiam que, por serem filhos de Abraão, não precisavam se arrepender. E João lhe diz que se arrependessem a si mesmo. Em suma, Deus exigia mudança de atitudes daqueles que tinham conhecimento da sua lei e até mesmo a ensinavam. Então, aqui tinham muitos que eram conhecedores da lei, né? E até ensinavam. Só que a mensagem ali também era para eles. Deus exigia também uma atitude desses que tinham conhecimento da lei, para que eles mudassem ali de atitude, né? Para que eles também se arrependessem a si mesmo, né? Então essa era a mensagem dura de João Batista. Arrependam-se. Mesmo você conhecendo a lei, mesmo você ensinando, é necessário se arrepender, né? É necessário se arrepender, porque o Senhor muitas vezes não se agradava daquela hipocrisia, daquela religiosidade.
e o necessário era arrepender-se dos pecados. Importa que ele cresça. A pregação de João atraiu muitas pessoas e ele ficou com vários discípulos. João batizava quem se arrependia no Rio Jordão, como sinal de sua purificação do pecado. Algumas pessoas pensavam que ele era o Messias, mas ele explicava que alguém maior que ele estava chegando, que iria batizar com o Espírito Santo. Então ali, muitos achavam que ele já era o Messias, mas ele, na sua humildade, ele não. Vai vir um maior do que eu. O maior do que eu está chegando. Isso é anunciar, porque ele foi chamado para anunciar. Ele sabia de sua missão. Em certo momento do ministério de João, alguém lhe disse que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele. João não se deixou levar por tal comentário. Ele sabia de sua missão e não desejava nada além daquilo que Deus tinha para ele. Então ele sabia a sua missão. Ele sabia para qual missão ele tinha sido chamado. Ele sabia que ele tinha sido chamado com um propósito especial. E ele não perdia o foco. Ele não se desviava daquilo no qual ele tinha sido chamado. Porque ele não desejava nada além daquilo que Deus tinha para ele. João passou a anunciar Jesus como o Messias. Um dia, Jesus chegou para ser batizado. João não quis, porque sabia que Jesus era superior a ele, mas Jesus insistiu. Quando João batizou Jesus, ele viu uma pomba descer e uma voz proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar Jesus como o Messias. Esse relato está lá em João, no capítulo 1, no verso 29 ao 31. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Está lá em João, capítulo 1, 29 a 31. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Apesar de ser mais velho que Jesus, João entendia que ele estava ali por causa de Jesus, e não Jesus por causa dele. E com a tranquilidade de quem é grande diante de Deus, disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tal resposta vai contra a arrogância ou o orgulho humano, mas somente é dada porque entende que sua atuação faz parte de um grande projeto eterno. João Batista tinha isso bem definido. Ele tinha a sua missão bem definida. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia que o necessário era que o Senhor crescesse e que ele diminuía. Somente quem entende a sua missão, que a sua missão faz parte de um projeto eterno, consegue agir desta forma, sem arrogância e sem orgulho.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 16, diz: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Poder para testemunhar. O batismo com Espírito Santo, com evidência do falar em outras línguas, nos concede poder para testemunhar. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nos concede poder para testemunhar. Julgamento divino. No tocante à palavra fogo, nas palavras de João Batista, nos parece razoável que se refira a um julgamento divino para com aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Em Lucas 3, no verso 9 diz: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Em Lucas 3, novamente, no verso 17 diz: Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, nesse contexto aqui, se refere ao julgamento divino. Se refere ao julgamento divino. Olha, se vocês não se arrependerem, o julgamento divino virá sobre vocês. Então, arrependam-se. Arrependam-se. Porque nesse contexto, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, a palavra fogo aqui, ela se refere a um julgamento divino para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. No verso 17, onde acabamos de ler no capítulo 3 de Lucas, diz: Após a colheita do Senhor na sua eira, será queimada a palha e não o trigo. Há um julgamento final para os que ouvirem a respeito do Evangelho e não se arrependerem de seus pecados. Há um julgamento final. Batismo de arrependimento. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então ali era um batismo de arrependimento. Ele falava: olha, toda carne verá a salvação de Deus.
E os caminhos escabrosos, eles se aplanarão. Os caminhos tortuosos se endireitarão. Então era um batismo de arrependimento. Ele dizia ali para aquela multidão: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então ele confrontava, ele levava o povo ao arrependimento, ele confrontava o povo do pecado. Lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 4 e 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, era um batismo de arrependimento para aquele povo. Tópico de número 3. Fiel até o fim. A vida de João Batista é um exemplo para nós da seriedade como devemos nos aproximar da vida cristã e do nosso chamado ao ministério, seja ele qual for. João viveu sua vida para apresentar Jesus Cristo aos outros. Ele estava focado na missão que Deus lhe dera. João também sabia da importância de se arrepender dos pecados para viver uma vida santa e justa. Como servo de Deus, ele também não teve medo de falar a verdade, mesmo quando isso significava repreender pessoas como Herodes e os fariseus por seus comportamentos pecaminosos. Então, ele não tinha medo, ele não temia, ele confrontava, ele repreendia. E por causa dessa repreensão a Herodes, foi que ele foi preso. És tu aquele que esperávamos? Questionando a Jesus. Um dos momentos mais intrigantes do ministério de João ocorreu quando ele esteve preso e enviou 2 dos seus discípulos até o Senhor Jesus com o seguinte questionamento: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Está lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 3. Como poderia tal questionamento partir justamente da pessoa que batizou Jesus? Do homem que disse às pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Naquela prisão, de onde só sairia para ser decapitado, João teve dúvida sobre a messianidade de Jesus. João teve dúvida, mesmo anunciando, mesmo preparando o caminho do Senhor, mesmo pregando uma mensagem de arrependimento, uma mensagem confrontante, mesmo sendo cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo sabendo da sua missão, ele questiona ali a Jesus se era mesmo aquele que eles esperavam ou havia de vir outro. A resposta de Jesus: é possível que ele tenha colocado em xeque-mate o fato de ter sido usado por Deus para a pessoa certa. Mas a resposta do Messias aos mensageiros deixa claro que João não estava errado quando foi usado por Deus para apontar Jesus. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no verso 4 e 5, diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, essa foi a resposta de Jesus. Foi essa a resposta que Jesus mandou ali aqueles discípulos levarem para João. O mestre não chama João de incrédulo,
nem o condena pela pergunta feita. Ele apenas solicita aos discípulos que digam a João acerca do que ele estava fazendo, pois seus atos confirmavam sua missão messiânica. Olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. Tudo que ele estava fazendo, os seus atos confirmavam a sua a sua missão messiânica, e não precisava mais falar nada. Prepare o caminho. A vida de João Batista se resume em sua missão. Pregou de forma destemida, como nós já vimos. Ele não tinha medo de confrontar o povo do pecado. Ele não tinha medo de pregar uma mensagem dura de arrependimento. Ele desafiou os fariseus. Olha, não é porque vocês são religiosos, não é porque vocês fazem isso, que vocês fazem aquilo, que vocês não precisam se arrepender. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Ele batizou pessoas. O próprio Espírito Santo de Deus conduzia as pessoas até João Batista, para que aquelas pessoas ali se arrependessem e fossem batizadas por ele. Ele anunciou a Jesus como o Salvador. Ele pregou uma mensagem de arrependimento, ele preparou o caminho para o Senhor e ele anunciou que o Messias havia de vir. Seu testemunho permanece por séculos, como aquele que foi chamado desde o ventre para anunciar a vinda do Messias, o cumprimento do plano da salvação. E eu quero deixar uma reflexão para nós nesta manhã. Primeiro, o que temos feito para que o caminho por onde o Eterno passará esteja pavimentado? O que nós temos feito? Nós temos preparado o caminho para o Senhor? Porque o reino está próximo.
Jesus está voltando. Nós temos pavimentado este caminho? Nós temos feito a nossa missão? João Batista sabia da sua missão e ele executou com excelência, mesmo isso lhe custando a vida. 2. Até que ponto temos esperado que Deus faça tudo e que bênçãos caiam do céu sobre nós sem que façamos nada? Até quando temos nós só esperado de Deus? João Batista tinha uma missão. João Batista estava ali no deserto, pregando arrependimento, levando o povo a ser constrangido a respeito do pecado, levando uma mensagem que confrontava. E nós? Nós temos esperado tudo de Deus? Nós temos esperado as bênçãos cair do céu? Ou nós temos feito a nossa missão? Ou nós não temos feito nada? Este homem, ele é lembrado como um exemplo, positivo, porque o nosso tema fala os bons e maus exemplos. Ele está entre os bons exemplos porque ele cumpriu a sua missão, porque ele cumpriu o seu propósito. Porque se ele não tivesse cumprido o seu propósito, talvez ele poderia estar entre os maus exemplos, que a Bíblia também está recheada de maus exemplos. Mas não, ele fez a diferença porque ele sabia a sua missão. Prepare o caminho do Senhor, faça a sua parte. O que nós devemos fazer é nossa responsabilidade: trabalhar, estudar, gerir recursos, ser fiel para com o Senhor e com nossos irmãos. Isso ele não vai fazer. Nós é que devemos ter tal iniciativa, para que quando Deus vier, encontre o caminho preparado. Para quando Jesus voltar, ele encontre um caminho preparado. Nossa missão. Nossa missão está lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide. Portanto, ide. Ide. O ide é para todos. O ide, ele é para mim. O ide, ele é para você. O ide é para todos nós. Ide. Ide. O ide é para todos. É para todos nós. E chegamos, enfim, na nossa conclusão. A João foi confiado um ministério único, mas também nós somos chamados a compartilhar a verdade de Jesus com os outros. Podemos seguir o exemplo de João, de confiança fiel e obediência com Deus enquanto vivemos e proclamamos sua verdade em qualquer circunstância da vida que Deus nos tenha dado. Então, nós temos uma missão. A João foi confiado ali um ministério único, mas a nós também foi confiado um ministério único. Nós somos chamados para compartilhar a verdade de Jesus com os outros. Que venhamos seguir o exemplo de João Batista, um exemplo de confiança fiel, de obediência a Deus. Que venhamos proclamar a verdade do Senhor, que venhamos preparar o caminho. João Batista preparou o caminho do Senhor e nós somos chamados com essa missão. Jesus foi, ele veio, ele foi, mas ele voltará. E ele conta comigo e ele conta com você para preparar este caminho.
para levar a palavra, para levar não só uma palavra para massagear o ego, mas uma palavra que confronta, uma palavra de arrependimento de pecados. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Eu espero que vocês tenham absorvido, eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um, assim como Ele falou ao meu, através dessa lição riquíssima, através dessa história linda de João Batista, um homem especial que foi chamado com uma missão especial. Que venhamos cumprir o nosso papel nesta terra e que venhamos preparar o caminho do Senhor. Eu já agradeço essa oportunidade e que vocês venham buscar, não fique só nesse estudo, não fique só nessas palavras, mas se aprofunde, leia, né, os textos que são sugeridos na revista, se aprofunde no conhecimento, né, não canse de buscar, porque nós temos que realmente, como eu falei no início, crescer em graça, também em conhecimento. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada por esse momento, né, por esse tempo que vocês reservaram e tenham todos um domingo abençoado.